Olá, começamos agora mais um programa Cidadania em Debate, produzido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em parceria com a TV Assembleia. Hoje vamos falar sobre o que pode e o que não pode no dia da eleição, no dia D, como as pessoas dizem. O que o eleitor pode fazer para manifestar o seu desejo de votar em determinado candidato e o que ele não pode fazer sob risco de cometer crime. E o que os candidatos também não podem fazer no dia da eleição. Quem está conosco hoje no nosso estúdio é o juiz auxiliar, aliás, o juiz coordenador da propaganda eleitoral em Mato Grosso, Dr. Paulo Sodré. Dr. Paulo, obrigada pela presença mais uma vez conosco. Sou eu quem agradeço estar aqui, poder colaborar no debate, esclarecer algumas dúvidas. Dr. Paulo, vamos começar com uma dúvida que está circulando aí pelas redes sociais. Tem eleitores convidando os outros eleitores, né, que vão votar no seu candidato a irem votar com a mesma cor de camisa, de camiseta. E na outra ponta também tem outros grupos de eleitores, né, combinando de irem votar com outra cor para demonstrar a preferência em outro candidato. O eleitor pode fazer isso no dia da eleição? Tem uma regra de ouro fundamental prevista na legislação. Essa regra, ela contempla a liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo inibe o aliciamento ou a boca de urna. Essa regra é a seguinte: é livre a manifestação individual e silenciosa do eleitor no dia da eleição. Vou repetir. É livre a manifestação individual e silenciosa do eleitor no dia da eleição. Logo, ele pode ir sozinho, mas ele não pode ir em grupos ou bando de pessoas com a mesma cor de camisa que padronize, por exemplo, um apoio a um determinado candidato. Porque aí pode ser considerado aliciamento de eleitor, pode ser considerado boca de urna. Mesmo que sejam pessoas da mesma família, vamos supor que numa mesma família tem umas 5 ou 6 pessoas que vão votar numa escola ali próximo. Todos vão vestidos com a cor do candidato. Não pode. Se eles forem no mesmo local, com as 5 camisas, digamos, uma família com 5 membros, isso pode caracterizar a propaganda eleitoral. Ali não deixa dúvida. Pode. Agora, se forem 5 membros da família e cada um vota uma escola em lugares distintos, pode mandar fazer as 5 camisas, porque cada um vai para um local. Mas se todos forem para o mesmo local, pode sim caracterizar infração à legislação eleitoral. E se forem, aqui a gente vai tentar tirar todas as dúvidas. E se forem camisas que eles não mandaram fazer? Um vai de camisa polo, outra vai de uma camisa longa dobrada aqui, outra vai de uma blusa feminina, mas todos da mesma cor. Configuraria da mesma forma? Olha, é sempre bom evitar a dúvida. Porque no dia das eleições terão fiscais de todos os partidos. Imagine que essas pessoas, embora não seja customizado, seja a mesma coisa de determinado candidato. O fiscal do outro partido pode entender que aquilo é propaganda e vai chamar a própria polícia, vai chamar o próprio juiz eleitoral. E isso pode causar embaraço. Então, na dúvida, é bom não arriscar. Então, tudo aquilo que possa não caracterizar uma manifestação individual pode colocar essas pessoas em dúvida. Então, na dúvida, não arrisque. E o eleitor que queira ir votar com uma bandeira do seu candidato, ele pode levar? Pode. A manifestação individual, a lei, ela diz que pode ser bandeiras, broches, dísticos e adesivos na camisa. Preguinhas, né? Preguinhas ali. Então pode ser uma bandeira aqui de mão, pode ser um broche, um disco, um adesivo. Agora, não pode, eventualmente, 2 ou 3 pessoas com bandeiras reunidas. Mas a pessoa pode ir com sua bandeira pacificamente, não há problema. E aí ele tem que deixar a bandeira antes de se dirigir à cabine ou ele pode ir com a bandeira até a cabine? Não, você não pode entrar com nada na cabine, nem sua própria vestimenta. Então não há por que levar a bandeira para a cabine. Então, certamente os nossos mesários estão muito bem instruídos pelos juízes eleitorais e vão restringir qualquer tentativa de levar algo que não seja necessário para a cabine. Em relação à cabine, também sempre fica aquela dúvida em relação a celular, aparelho celular. Tem um aplicativo da Justiça Eleitoral chamado e-Título. E esse aplicativo muita gente vai usar, mais de 71 mil eleitores de Mato Grosso já baixaram o e-Título. Esses dados são de 10 dias atrás, provavelmente já tem mais eleitores que baixaram. Eles podem levar o celular até o local de votação, mas não pode entrar na cabine? O que o senhor orienta nesse sentido? Exatamente isso. Nós temos a permissibilidade da tecnologia em que você não precisa levar seu título físico, que pode levar o e-título através do seu celular. Mas existe o risco
da compra de voto. Então, portanto, você não pode levar o celular para a cabine, porque lá você pode tirar a comprovação de sua foto, da foto do seu voto, para demonstrar para alguém que você votou. Então, por isso, a orientação é muito clara. Você pode levar o título, mostra para o mesário, mas o seu celular fica na mesa. Você vai para a cabine de votação sem o seu celular. Nós temos todos os anos eleitorais, a Justiça Eleitoral registra casos de adolescentes que tentam fazer selfie na urna eletrônica. Né? Adolescentes de 16, 17 anos, 18 anos, realmente não pode fazer selfie no momento de votação. É um momento seu, somente seu, deixa o celular com o mesário, não é isso, doutor? Você quer fazer um selfie? Faça um selfie em frente à escola. Faça um selfie na fila de votação, mas não precisa fazer o selfie na cabine de votação. Existem outros lugares que você pode demonstrar sua cidadania, chegando ou saindo da escola, ali na fila, com os colegas, com os amigos, mas na cabine de votação, não. Por quê? Porque pode caracterizar que você está querendo comprovar para alguém que você votou nele. Doutor Paulo, tem uma outra dúvida. Tem um grupo de eleitores no Brasil todo combinando de colocar o número do candidato na frente da sua assinatura no caderno de votação. Talvez como uma forma de pedir uma recontagem dos votos por ali. Caso um eleitor faça isso, ele vai estar incorrendo em crime? Quais são as consequências para quem faz esse tipo de coisa? Claro que sim, porque pode caracterizar o crime previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, que é inserção de informações indevidas, né? Falsidade ideológica, ou inserir informações não devidas, porque isso pode identificar o eleitor, pode identificar que o eleitor votou nesse ou naquele candidato. Principalmente se ele faz isso, mostra que ele está fazendo de forma premeditada. A lei proíbe que haja identificação do voto. Se o eleitor faz isso, ele está fazendo com segundas intenções. E se fizer, ele poderá ser responsabilizado, inclusive na hora, porque o mesário estará atento. O mesário passa a caneta, no caso, quando o voto não é biométrico, para o eleitor, simplesmente para que ele assine. Se ele assine e ali coloca o número da sigla do seu candidato, qualquer que seja, ele está mal intencionado. O próprio mesário já está autorizado a chamar a autoridade policial, que fará a detenção dele e o levará, ele poderá responder a um processo criminal. Então, não convém cair nessa marota das redes sociais, que vão fazer isso, vão fazer aquilo. No dia da eleição, o eleitor pode levar uma colinha para lembrar de todos os números dos seus candidatos? Eu, por exemplo, eu falo, olha, vou votar em fulano. E depois, daí a pouco, eu já não me lembro mais o nome da pessoa, o número da pessoa que eu vou votar, né? Ele pode anotar um papel, levar a colinha, normal? Não só pode, como deve. E digo mais, não são só as pessoas ditas menos esclarecidas que precisam, até as ditas bem esclarecidas precisam. Esquece. Exatamente, são 6 cargos em votação e começa sempre do maior para o menor. Primeiro deputado estadual, depois deputado federal, e maior em termos de número, né? E assim sucessivamente até chegar à presidência da República. E nós temos 2 cargos de senadores. Você tem que votar num cargo de senador, depois votar num outro cargo de senador. Então, convém sim a quem quer que seja levar a sua colinha ali anotado, para poder não ter dúvida na hora da votação. O eleitor que esqueceu o número no dia da eleição, ele pode acessar também algum site? Os sites dos candidatos podem ficar lá estagnados no dia da eleição ou ele tem que apagar? Estagnados aonde? Os candidatos geralmente têm um site das suas candidaturas. Eles podem manter o site até o dia da eleição? Sim, uma boa observação. Pode sim. Aqui, a legislação prevê, nós temos que ter muito cuidado. Os candidatos podem fazer inserções, podem fazer propaganda impulsionada até o dia anterior da eleição. No dia da eleição, não pode ter propaganda impulsionada e mesmo nos blogs, Facebook, Instagram, site, não pode ter novas postagens. Mas aquelas que já estejam ali até o dia anterior podem permanecer. Podem ser mantidas. Se fizer impulsionamento no dia da eleição ou colocar novas informações novas postagens no dia das eleições, pode inclusive caracterizar crime eleitoral. Aí o senhor chegou numa outra dúvida da gente. Pode o candidato ou o eleitor ficar enviando WhatsApp no dia da eleição para pedir votos para outras pessoas? Não. A propaganda eleitoral encerra-se 48 horas antes das eleições. Então, no dia das eleições, você não pode mais captar o voto de ninguém. Então, cai na mesma regra do Facebook, do Instagram, das redes sociais. Na mesma regra da boca de urna, por exemplo? Na mesma regra da boca de urna. Você não pode tentar captar voto no dia das eleições. E nem de um eleitor para outro?
nem o eleitor para outro. Porque você nunca sabe se aquele eleitor pediu só para o outro. Ele pode ser, na verdade, um cabo eleitoral disfarçado. Então, na dúvida, é melhor não arriscar. Ou seja, quem estiver sendo abordado no dia da eleição, o que ele pode fazer? Eu, eleitora, no dia da eleição estou sendo abordada de diversas formas para me convencer a votar neste ou naquele. A quem chamar e denunciar? O assédio eleitoral, também conhecido como boca de urna, ele tem que... nós temos 0800, mas até que nós possamos deslocar a equipe até lá, o ideal é chamar exatamente a autoridade policial mais perto. Em todos os postos locais de votação tem policiais militares. O Tribunal Regional Eleitoral, como sempre, ele tem um trabalho integrado com as Forças Armadas, Polícia Federal, Exército, Polícia Militar e Polícia Civil. Então, em cada unidade, em cada local de votação, existem policiais não só para garantir a segurança, a questão da pacificidade ali, mas como também para, eventualmente, se detectar algum crime como a boca de urna, acionar e levar essas pessoas para aquilo que eu falamos de cadeão, onde as pessoas ficarão detidas e poderão responder a processo criminal. E se o eleitor não estiver no local de votação, ele pode acionar por telefone, né? Pelo número da Polícia Militar mesmo, que aceita qualquer ligação. Exatamente. Porque, digamos que ele seja em trânsito, ele pode ligar para o telefone geral da Polícia Militar, manter contato, que certamente será mandado reforço para o local. Em relação a veículos, vamos supor que eu tenho um veículo adesivado de determinado candidato, no dia da eleição eu vou lá e estaciono na porta do local de votação e entro para votar. Posso fazer isso? Primeiro, nós temos que lembrar que, embora não tenha sido essa pergunta, que os veículos não podem estar envelopados. Eles têm que estar ali no máximo 50 centímetros, os adesivos na parte traseira ou nas laterais. Se você usou durante toda a campanha, você pode, no dia das eleições, se deslocar com esse veículo. O que você não pode é ficar 3, 4 carros juntos ali o dia inteiro. Isso que se caracteriza a propaganda. O eleitor chegou, estacionou o carro, foi lá, voltou e foi embora para sua casa, está em trânsito, não há problema nenhum. O que não pode é ficar o dia inteiro com o carro dele ali. E o fiscal, então, de um partido ou de outro, que esteja por ali, e o fiscal percebe que tem um carro estacionado o dia todo na porta de um local de votação que esteja adesivado, esse fiscal pode chamar a polícia e denunciar. Será guinchado esse carro. Não só o fiscal, como todo e qualquer cidadão que eventualmente perceba essa situação. Amplificadores de som no dia, pode ou não pode? Não pode. Amplificadores de som, porque significa você está fazendo campanha. E ao fazer campanha, você está tentando arregimentar voto. Não pode. Nós vamos para um rápido intervalo, doutor Paulo, e depois a gente quer saber também, pode dar carona para o outro eleitor? Pode dar alimentação no dia, oferecer alimentos para o outro eleitor? O que você pode, o que você não pode fazer? E o que você pode fazer para ajudar a Justiça Eleitoral a fiscalizar os candidatos nesse dia, no dia da votação? Não saia daí, a gente volta já. Voltamos a apresentar o Cidadania em Debate e hoje nós estamos falando sobre o que pode e o que não pode no dia da eleição, tanto para você, eleitor, quanto para os candidatos. Quais são as condutas que podem revelar um crime por trás ali? Às vezes a gente percebe uma situação, mas a gente não se dá conta de que está havendo um crime eleitoral. Como denunciar e a quem recorrer? Hoje estamos falando com o Dr. Paulo Sodré, coordenador da propaganda eleitoral em Mato Grosso. Dr. Paulo, a gente estava falando no primeiro bloco sobre transporte de eleitores. O eleitor pode dar carona para alguns amigos, mas o transporte de eleitor é proibido na Justiça Eleitoral. Qual é o objetivo dessa proibição e o que transfigura e o que revela ser um transporte irregular de eleitores? São coisas distintas, Mariane. Primeiro que a carona é um ato de solidariedade, de civilidade, e é bom que se dê carona, você mora no mesmo condomínio, mora no mesmo bairro, a votação é distinta, pode ser que seja chovendo no dia da eleição. Agora, o que não pode é esse caroneiro dar carona 1, 2, 3, 4 vezes, vai e vem, aí fica caracterizado o transporte ilegal. Por que não pode ter o transporte? Porque é a maneira que o candidato tem de exercer o abuso do poder econômico, contratando pessoas para levar o eleitor de um lugar a outro, dando-lhe benefício indevido. Todo voto tem que ser feito de maneira espontânea. E quando você
paga alguém para transportar o eleitor, você está cometendo ilícito. Por isso que o transporte do eleitor, caracterizado que aquilo ali é feito pelo candidato, e para obter vantagem, ele não pode. E se alguém perceber que tem um carro chegando com muita gente para votar e um coordenador ali, e ele perceber que não é uma família, não são amigos, ele pode chamar a polícia militar ali e denunciar transporte ilegal de eleitores. Não só pode, como deve, e nesse caso, se a polícia pegar, é preso em flagrante. O veículo é apreendido e as pessoas serão levadas para prestar depoimento, inclusive poderão ser indiciados e responderão um crime de aliciamento e transporte ilegal de eleitores. O mesmo vale para alimentação, né, doutor Paulo? Não se pode oferecer alimentação para eleitores no dia da eleição, com exceção dos eleitores indígenas, que é a Justiça Eleitoral que providencia. Faz parte, infelizmente, de uma cultura nefasta da sociedade brasileira, e há 40 anos, no dia das eleições, tinha aqueles churrascos, tinha aqueles almoços, e as pessoas ficavam o dia inteiro. Isso não pode, porque novamente você está passando benefício. Tirando a exceção dos indígenas, como você acabou de dizer, não pode. As pessoas têm que ir exercer sua cidadania com seus próprios recursos, sua própria iniciativa. O eleitor não pode receber qualquer espécie de alimentação do candidato. Tem uma dúvida dos eleitores, na verdade não é uma dúvida, é um lugar comum. As pessoas pensam que boca de urna é um crime menor. No máximo, o eleitor vai ser levado para um cadeião, vai ficar ali no ar-condicionado, aguardando um pouco e depois ele é liberado. Mas a boca de urna pode trazer consequências para a vida civil de alguém, não é, doutor Paulo? Pode sim, porque se ele se comprovar que ele está ali tentando aliciar eleitores, tentando convencê-lo, assediando o eleitor, o que caracteriza ali a boca de urna, ele pode ser indiciado, pode ser processado, pode ser condenado criminalmente. Aí ele deixa de ser ficha limpa. Pode ter problemas em concursos, pode até não conseguir ser candidato no futuro, enfim. Ele perde a primariedade. E não só em concurso, para ele conseguir um emprego público, né? Exatamente. Também ele terá dificuldade. Ele terá dificuldade, licitações, mesmo que seja um empresário, enfim. Então, tem consequências como qualquer outro crime. Não existe crime maior ou crime menor. Existe crime com pena maior, com pena menor, mas tem pena. E se tem pena, ele perde a primariedade. No dia da eleição, as pessoas têm uma dúvida. Vamos supor que a pessoa seja presa ali por boca de urna e é levado para um cadeião durante a manhã. Ele vai ficar o dia todo ali? Possivelmente sim, ainda mais se for regimentação. Fica o dia todo ali e só vai ser liberado depois das 17 horas para evitar que ele reincida, que ele volte a praticar aquela mesma conduta. Aí, no caso, é permitido a ele ligar para um familiar, levar alimentação, porque a Justiça Eleitoral não tem estrutura para dar alimentação para quem cometer esse tipo de crime. A Constituição Federal garante a todo e qualquer preso o direito de se comunicar com seus familiares. E no dia das eleições não é diferente. A prisão, por ter cometido uma infração, não retira o direito dele de se comunicar com os parentes, até mesmo para contratar um advogado, etc. E levar alimentos, porque não terá alimento lá para eles. Doutor Paulo, vamos falar agora de um problema ambiental que ocorre todo dia de eleição. É a sujeira na porta das escolas. É um desrespeito completo com as crianças que vão chegar ali para estudar no dia seguinte. É um desrespeito completo com a comunidade que mora ali no entorno daquele local de votação. A Justiça Eleitoral está lançando uma campanha chamada Campanha Cidade Limpa. O senhor é o coordenador dessa campanha. O senhor pode falar um pouquinho dela para a gente? Sem dúvida alguma. Primeiro, inclusive, é um ilícito eleitoral aquilo que nós denominamos de derrame de santinhos, que é a prática... É crime. É crime, não só do aspecto ambiental, como a previsão, né, de penalidade nesse sentido. Mas, além de... ele pode, inclusive, pagar altas multas. Na véspera das eleições, o candidato, a coligação, o partido percebe que não tem mais como divulgar, esparrama, emporcalha, essa é a expressão correta, emporcalha as ruas, os locais de votação. Já houve, inclusive, casos em que pessoas de idade caíram, quebraram clavícula, quebraram perna, braço, e o candidato pode ser responsabilizado por isso civilmente, o que é uma indecência, obviamente, fazer isso além da responsabilidade dele. Então, essa campanha é uma campanha que tem um cunho de cidadania, né?
Por que eu vou votar num candidato que antes mesmo de assumir um cargo já dá demonstração que não tem a urbanidade necessária, que já está emporcalhando a cidade? Eu gosto de usar essa expressão porque é expressão mesmo, né? Um candidato que vai exercer um cargo público, ele pega, antes de exercer o cargo público, ele joga santinhos, derrama pela cidade toda e fica aquele lixo na cidade. Esse candidato merece o voto de alguém? Na minha opinião, não merece, porque ele não é digno da higiene, da urbanidade, de uma cidade limpa e agradável. Olha, eu também não voto em quem derrama santinho no chão. E eu confesso que quando eu entro em local de votação, eu procuro, entre os santinhos que estão no chão, se o meu candidato estiver ali. Se ele estiver ali, eu não voto. Infelizmente, não dá para votar em quem começa sujando tudo, desrespeitando as pessoas e depois vai lá na tentativa de me representar. A Justiça Eleitoral fez essa campanha também em anos anteriores e foi bem sucedida no interior. É um êxito que começou desde 2010, se intensificou em 2014, repetiu em 2016. E se nós pegarmos, há uma evolução. Se nós pegarmos em 2010, antes de 2010, aqui mesmo na capital e em outra cidade, nós tínhamos ali, nas avenidas principais, um monte de lixo, um monte de poluição visual, inclusive física, né? Com essa campanha, muitos candidatos, muitos partidos já se conscientizaram e já não estão fazendo mais. Só que a gente precisa dar um passo a mais, precisamos fazer um upgrade, precisamos zerar essa prática nefasta de jogar santinho no dia das eleições. E é preciso esclarecer que neste ano a campanha terá um diferencial. Em anos anteriores, os candidatos eram orientados a entregar na Justiça Eleitoral o resto de campanha. Neste ano de 2018, o próprio candidato deve dar a destinação correta ao resto de campanha. A destinação correta, seja destinando à prefeitura ou existem várias cooperativas, né, doutor Paulo, de reciclagem de lixo, mas jamais jogar na porta das escolas, não é isso? Tem um princípio muito interessante que é o princípio ambiental chamado princípio do poluidor-pagador. Quem polui tem a responsabilidade de limpar. Então, se o candidato é quem confecciona os santinhos, a responsabilidade de recolher aquele material não utilizado, que sobra em estoque, é dele. Não pode ser, como era nas outras campanhas, ser repassado ao Poder Judiciário Eleitoral. Cabe a ele recolher o estoque de santinhos e qualquer que seja o material, levando para as prefeituras municipais que tiverem disponibilidade, para as diversas cooperativas existentes no estado, aqui em Cuiabá tem várias. Então, e aí um recado especial para o candidato. Lembre-se, você é o único responsável pelo seu acervo de propaganda. No dia das eleições, sobrou, você tem que recolher as cooperativas ou a prefeitura ou incinerar, obviamente, obedecido à legislação ambiental. Uma responsabilidade é sua e de ninguém mais. A Justiça Eleitoral vai, inclusive, incentivar os eleitores a fotografarem as escolas que estiverem sujas, fotografando várias, com fotos abertas e fechadas, várias, para que dê para a gente checar se a foto é verídica ou não, vários locais que estejam sujos e de quem são os santinhos que estejam ali, para que a Justiça Eleitoral possa encaminhar esse material para o Ministério Público, para uma eventual responsabilização desses candidatos. É possível fazer isso, doutor Paulo? Claro que é. Nós já tivemos processo, eu mesmo como membro do tribunal, já tive processo em que eu fui relator, em que quando você tinha aquela foto bem nítida de vários, dezenas, centenas de santinhos espalhados, esparramados pelo chão, e você percebia que naquele bolo que a foto representava tinha 3, 4, 5, 6, 10 fotos do mesmo candidato, estava comprovado que o derrame, que não foi uma foto só, eram vários. Então isso serve como elemento de prova. E aí entra um papel excelente dessa campanha, o papel do cidadão que exerce a fiscalização. Ele não só não concorda com essa prática, como fiscaliza e, se for o caso, ajuda a responsabilizar os infratores. Doutor Paulo, o senhor acabou de falar sobre a responsabilidade do eleitor. O senhor é coordenador da propaganda eleitoral e o senhor é um grande colaborador da Justiça Eleitoral também no combate à corrupção. Qual é a mensagem que o senhor deixa? A gente está caminhando para a proximidade das eleições. Qual é a mensagem que o senhor deixa para o eleitor neste processo eleitoral? Mas antes da mensagem, qual é a avaliação que o senhor faz deste processo eleitoral e depois a mensagem? É um processo eleitoral diferenciado em que ele mudou
basicamente, a propaganda eleitoral saiu das ruas, permanece nas ruas, mas invadiu, não poderia deixar de ser diferente, as redes sociais. Ela se dá nas redes sociais. Aí nós temos um grande problema. Nas redes sociais, as pessoas percebem que do outro lado, esquecem que do outro lado tem um ser humano. E às vezes se tornam agressivos, às vezes se tornam intolerantes e às vezes comete crime de injúria, calúnia ou difamação. Então, a primeira questão, tal qual em 2014, em que houve uma intolerância, nós corremos risco de chegar a essa intolerância, principalmente na candidatura presidencial. Então, são dois recados. Primeiro, nós não podemos dar vez e vazão à intolerância. As eleições passam, mas as pessoas ficam, a cidadania fica. Então, nós temos que votar conscientemente. E segundo, não existe corrupção sem o corruptor e o corrupto. Então, para cada candidato que compra o voto, é porque alguém vendeu o voto. Então, se o eleitor vendeu o seu voto, ele vai ser responsabilizado. E o que é pior, vai perder a legitimidade para cobrar depois do candidato a promessa dele não cumprida. Se a gente for para o segundo turno, seja em âmbito nacional ou estadual, o senhor acha que essa polarização tende a aumentar e tende a aumentar também o recurso das fake news? A gente espera que não, mas é uma possibilidade. É uma possibilidade. O ideal seria que os nossos candidatos não permitissem que isso aconteça. Mas nós sabemos que a luta, infelizmente, pelo poder é muito grande. Se isso ocorrer, nós estamos atentos no combate a fake news, Polícia Federal, Ministério Público e a própria Justiça Eleitoral para combater toda e qualquer fake news. E quem divulgar fake news também será responsabilizado criminalmente. Nesses últimos dias que a gente está caminhando para o fim da campanha e proximidade do dia da votação, o alerta está maior em relação a fake news. Ah, sem dúvida. Nós estamos... Além da Justiça Eleitoral estar atenta, os próprios partidos se autofiscalizam, estão atentos. Então, essas denúncias chegam até nós. Então, as pessoas têm que ficar muito sensíveis quanto a isso. Aquilo que você recebeu é verdadeiro? Beleza. Não é verdadeiro? Não passe para frente. Você tem dúvida? Não passe para frente. Ok, obrigada, doutor Paulo, pela presença, pela mensagem aos eleitores. E você ouviu aí a mensagem do doutor Paulo Sodré, a mensagem da Justiça Eleitoral. Se você já começa vendendo o seu voto, não reclame de corrupção depois. Você já fez um pacto com o corrupto antes do início do jogo. E se você não gosta de corrupção e se você não gosta de escolas sujas, ajude a Justiça Eleitoral a fiscalizar. Você pode fotografar as escolas sujas, você pode fotografar santinhos das ruas e encaminhar para o e-mail ouvidoria@tre-mt.jus.br. Ajude a gente a fiscalizar e não vote em candidato que suja a porta das escolas. Obrigada pela sua presença aqui conosco e até o próximo programa.